um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que os queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, agora a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhes os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós nos apresentamos mais uma vez a Ti. Nós te somos gratos, Senhor, pela liberdade que temos no nosso país. Te somos gratos por termos a palavra e termos várias versões dessa Tua palavra maravilhosa. Te agradecemos, meu Pai, por termos essa tão grande graça de podermos falar em Teu nome, cantar louvores a Ti abertamente. Espírito Santo, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E agora te pedimos, Espírito poderoso de Deus, que o Senhor continue a falar, assim como o Senhor falou nos louvores, fala através da Tua palavra, pois nós somos dependentes do Teu agir, dependentes do Teu operar. Amém. Nós lemos o Evangelho de João e estamos também estudando o Evangelho de João na nossa escola bíblica. Estamos no início do Evangelho de João na escola bíblica, mas eu tomei esse texto para a nossa meditação essa noite, e é um trecho onde Jesus está próximo de ser levado, está próximo de passar pelo martírio, e quando se aproxima o martírio, Jesus está com seus discípulos, e ele começa a pronunciar e a orientar aqueles homens, porque certamente o Senhor tinha consciência de que eles passariam por diversas tribulações, de que eles estariam confusos, embaraçados com tudo que viria a acontecer. João é o nosso evangelista. João é alguém que escreve para transmitir para os seus leitores a visão que ele, João, tinha a respeito de Jesus.
João, ele expressa a divindade de Cristo. Ele mostra Jesus como o Filho de Deus, como Deus encarnado. E como João tem essa pretensão, ele escreve e ele vai demonstrando a divindade de Cristo, quando ele começa a mostrar que Jesus conhecia os pensamentos, que Jesus já tinha antecipação das coisas que viria a acontecer, de que Jesus não foi pego de surpresa, de que ele tinha consciência de tudo que ele haveria de passar. Porque se Jesus não tivesse consciência, se Jesus fosse pego de surpresa, se aquilo que aconteceu com ele viesse abalá-lo de alguma forma, ele não seria o Deus encarnado. Ele seria, como ele foi, um homem, porém, além de homem, ele era divino. Ele era homem porque se encarnou no corpo mortal. Ele era homem porque ele sofria as ações do tempo. Ele envelheceu, nasceu como uma criança pequena, se tornou uma criança maior, um jovem, se tornou um homem, então teve um crescimento normal, tinha uma mentalidade também normal, as suas atitudes estavam dentro do seu tempo, dentro do costume da época. Porém, Jesus, como Filho de Deus, ele tinha conhecimento de tudo aquilo que haveria de passar, ele tinha conhecimento de todas os percursos e percalços pelos quais ele haveria de passar. Isso fez com que o direcionamento daqueles discípulos fosse algo pontual. O que quer dizer isto? Quando nós, naturalmente, para aqueles que tiveram o privilégio de ter filhos, à medida que os nossos filhos vão crescendo, desde pequeno nós já começamos a dar direcionamento, a criança aprende os hábitos dos pais, a criança aprende os hábitos da família, e se tiver irmãos mais velhos, a criança menor, ele também vai imitar os irmãos, e os pais, à medida que a criança cresce, vai dando um direcionamento, e quando esses se tornam adultos, os pais continuam dando encaminhamento, mas tudo aquilo que o filho aprende na família, ele aprende por aquilo que o pai também aprendeu com o seu pai. E quando Jesus vem trazer aos seus discípulos o ensino, e ele vem trazer o condicionamento que eles deveriam ter, Jesus faz o mesmo, ele usa a base, ele usa o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus fala que ele e o Pai são um, ele está falando a respeito da bondade, a respeito da graça, a respeito da sabedoria, a respeito de tudo aquilo que Deus representa. Quando Deus resolve expressar a sua identidade ao homem, Deus vai falando a respeito do seu caráter, Deus demonstra a sua vontade, Deus mostra quando está irado, Deus mostra quando está alegre, Deus mostra quando está contente com algo. A expressão de Deus, ela é contínua, porque Deus vai demonstrando quem Ele é e a sua vontade. Da mesma forma, Jesus compreendia isto, e por saber que a vontade do Pai teria que ser cumprida, Jesus se aproxima desses discípulos e vai dando orientação a cada um deles. E essa mesma orientação que ele deu aos seus discípulos, que já fazem 2000 anos, essa mesma orientação vem sendo tomada pela igreja há 2000 anos. A igreja vem lendo essa palavra, a igreja vem se firmando nessas palavras, a igreja vem perseverando nessas palavras, e por quantos séculos ainda demorar a vinda de Cristo, a palavra vai ser proclamada, e os cristãos vão ser alicerçados. Esse é o nosso pano de fundo, essa é a base pelo qual nós vamos discorrer um pouco com os irmãos. Eu estou aqui com uma versão, que é a nova versão transformadora, e ela é também uma tradução, mas como ela vem trazendo uma linguagem, e por ser mais nova, algumas coisas que nós lemos na versão que estava no mural, vão ser diferentes por conta da atualização da linguagem. Não que mude o sentido é o mesmo. Porém, por conta dos estudos, dos avanços na linguagem, os estudiosos vão melhorando o nosso entendimento.
E isso facilita a forma de nós compreendermos. O versículo que eu tenho como chave para a nossa meditação é o versículo 23. O versículo 23, nessa versão que eu tenho em mãos, diz assim: naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Irmãos, para nós cristãos, lemos isso daqui e parece algo tão tranquilo ouvir uma frase como esta. Lembrando que isso não foi escrito para nós. Isso foi escrito por João para os primeiros discípulos, para os primeiros seguidores de Cristo. João não escreveu isso daqui para os apóstolos. Ele escreveu para uma comunidade de cristãos que estavam vivendo um período de perseguição. Quando João escreve, os crentes estavam sendo perseguidos por conta do nome de Jesus. Hoje nós vivemos em um país que nós temos liberdade, graças a Deus por isso. Nós podemos falar abertamente, estamos com as portas abertas, nós temos garantias sociais, temos garantias legais que podemos falar em nome de Jesus, que podemos cantar, e ninguém pode impedir o nosso culto, porque se impedir o nosso culto, nós temos autonomia e podemos chamar a polícia, e essa pessoa que estiver impedindo, ela vai ser presa. Mas isso não é comum em todos os lugares. E no início do cristianismo, as pessoas não tinham liberdade. O Império Romano não permitia religião nova. O Império Romano, no período em que Jesus viveu e que os apóstolos viveram, o Império Romano foi o maior império que já existiu e o império que mais tempo ficou dominando o mundo antigo. Os romanos, eles respeitavam as religiões dos povos conquistados. Quando eles chegavam em alguma região e eles conquistavam aquele povo, eles permitiam que as religiões que já existissem permanecessem. Então, muito tempo, o cristianismo foi confundido com o judaísmo. Enquanto o cristianismo era confundido com o judaísmo, os romanos não perseguiam os cristãos porque era uma religião antiga. Mas os judeus fizeram questão de mostrar que os cristãos não tinham nada a ver com o judaísmo, de que os cristãos eram uma seita, de que os cristãos não eram uma religião verdadeira, de que os cristãos eram hereges. E à medida que isso foi sendo desvendado, foi se separando o cristianismo do judaísmo, os romanos, o próprio império, em determinado tempo, permitiu perseguição. E a perseguição era feroz. Não era uma perseguição apenas de chegar e impedir que existisse uma reunião. Não era uma perseguição que impedissem as pessoas simplesmente de adorarem a Deus. Não, era uma perseguição de levarem pessoas presas, de pessoas apanharem, de serem chicoteadas. E num período mais distante desse que nós estamos lendo, os cristãos foram mortos em praça pública, os cristãos foram queimados, os cristãos foram apedrejados, os cristãos foram entregues às feras para serem devorados, e tudo isso, provavelmente nesse período em que João escreve, estava trazendo terror para esses cristãos. Então, irmãos, se nós nos colocássemos no lugar desse povo que estava lendo isto, desse povo que estava lendo essa palavra, diferente da posição que nós temos hoje, da posição de cristãos, num país com liberdade, você tem liberdade, você pode estar aqui como eu estou, mas imagine se nós não tivéssemos essa liberdade, se estivéssemos aqui com medo, se estivéssemos aqui com as portas fechadas, e muito menos poderíamos usar microfone, estaríamos falando baixinho, para que ninguém viesse aqui, para que os vizinhos não desconfiassem, para que ninguém viesse invadir. Era esse o hábito dos cristãos. Eles não tinham igreja, eles congregavam nas casas, e quando estavam nas casas, eles oravam em voz baixa.
Eles cantavam, mas em voz baixa, para que não fossem descobertos. E houve um período na história que os cristãos tinham que ir para as catatumbas, para os cemitérios, onde existiam aquelas valas ou túneis, e eles iam para os túneis onde se colocavam as ossadas, e ali era o lugar onde os cristãos adoravam ao Senhor, fugiam da perseguição. Então, isto foi escrito para este povo, foi escrito para esse contexto histórico. Nós não estamos nesse contexto. O nosso contexto é um contexto de liberdade. O nosso contexto é um contexto de cristãos já num tempo moderno. O nosso contexto é um contexto que nós temos muita liberdade. Hoje, graças à internet, você pode ouvir pregações 24 horas. Se você souber o inglês, ou mesmo se não souber o inglês, se você quiser ouvir pregações em outras línguas, você tem acesso à música, você tem acesso a cânticos, você tem acesso a vídeos, você tem acesso a imagens, tem acesso a tantas coisas liberadas para nós. Mas como eu citei para vocês, essa não é a realidade do mundo todo, é uma realidade de parte do mundo. Em parte do mundo asiático, o evangelho continua sendo perseguido. As pessoas no mundo islâmico não podem usar a Bíblia, não têm liberdade de ter igreja, não podem fazer culto, não podem. Na China, durante muito tempo, e ainda algumas igrejas clandestinas existem, onde os cristãos cantam de boca fechada. Dá para imaginar alguém cantar de boca fechada? Eles cantam em pensamento. Por quê? Porque se eles cantarem e os vizinhos ouvirem, vão chamar a polícia e todos serão levados. Essa é a realidade de grande parte do mundo hoje. Alguns cristãos estão hoje no mundo islâmico e não podem se declarar cristãos. São missionários, mas estão no mundo islâmico como profissionais. Alguns são médicos, dentistas, técnico de futebol, treinador, massagista, enfermeiro. Estão lá e vão levar o evangelho, mas tem que levar o evangelho de uma forma disfarçada. Eles não podem se declarar como missionários, mas estão fazendo a vontade do Senhor. A história da igreja mostra homens que foram para a China e pregaram o evangelho. A história da igreja mostra homens que foram para a África e foram devorados alguns por animais ferozes. A história da igreja mostra homens que foram para muitos lugares distantes e levaram o evangelho. Por quê? Porque o amor desse Cristo, ele nos constrange. E nos dias atuais, qual é o posicionamento que nós devemos ter? Já que nós não somos perseguidos, já que não sofremos perseguição, é um contentamento, irmãos, é um refrigério, é uma alegria que nós deveríamos expressar por nós termos essa liberdade e por crer naquilo que os apóstolos ainda não sabiam, que eles poderiam entrar na presença de Deus, algo tão comum para nós durante séculos, mas eles não sabiam disto, porque no período em que eles viviam, ainda existia o templo, existiam sacerdotes, existia o sumo sacerdote. Naquele período, as pessoas que eram judias, eles entendiam que para entrar na presença de Deus, eles precisavam de alguém que fosse intermediário. E quem era esse intermediário? O sumo sacerdote, alguém santo, alguém lavado, alguém remido, alguém que tinha feito um preparo para entrar na presença de Deus. Mas agora Jesus estava falando para eles: vocês vão poder entrar na presença de Deus. Antes não podiam pedir algo diretamente a Deus, mas agora vocês podem entrar. Por quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é aquele que abriu esse precedente para nós entrarmos na presença de Deus. Algo tão comum no meio evangélico. O tempo todo o crente fala de Deus, o tempo todo o crente fala de Deus, e o brasileiro usa a palavra Deus o tempo todo. É comum, até mesmo para quem nem é evangélico, usar o nome de Deus. Mas no período em que isso foi escrito, falar de Yahvé, Jeová, poder pedir a Deus não fazia o menor sentido. Era algo estranho para eles. E Jesus estava desvendando
pedir em meu nome. Tudo aquilo que vocês pedirem, Jesus estava dando uma procuração para aqueles homens. Quando alguém vai passar, em consulta com algum advogado e tem alguma causa na justiça, uma das primeiras coisas que o advogado faz é dar uma procuração para o cliente assinar. Quando o cliente assina a procuração, ele está assinando e autorizando o advogado a agir em seu nome. E é incrível, irmãos, se você tiver uma causa na justiça e tiver dinheiro para receber, quem vai receber é o advogado. Ele recebe tudo. Recebe tudo. Se ele quiser dar para você, bem, se não, você dê autorização para ele, para poder sacar o dinheiro. E, infelizmente, no Brasil, muitos advogados que são estelionatários fazem isso, enganam as pessoas. Alguns recebem, vamos por 100 e fala para a pessoa, olha, só foi 50 que entrou. E ainda daqueles 50 ele vai tirar a comissão dele, que é 20%. Ele leva os 50 que não falou para o cliente e mais 20 sobre os 50 que o cliente acha que recebeu. Mas Jesus está nos dando uma procuração. Jesus está te dando uma procuração. Ele está falando assim, olha, se você pedir em meu nome, ou seja, quem está dando a procuração não somos nós, é Ele que está falando, escreve aí o teu nome, eu estou te dando uma procuração para você entrar na presença do meu Pai e falar em meu nome. Agora eu e você temos essa liberdade de entrar com uma procuração e falar, Deus, o teu filho me autoriza a pedir em teu nome. E eu entro agora, usando o nome de Jesus como autorização para entrar na presença de Deus e pedir. E por que pedir em nome de Jesus? Por que, irmãos? Porque Jesus só pediria algo para o Pai, algo que ele realmente necessitaria. Por que pedir em nome de Jesus? Porque não é qualquer pedido, irmãos. Não é qualquer coisa. Não é só falar em nome de Jesus. O nome de Jesus não é magia. O nome de Jesus não é um símbolo. O nome de Jesus não é um amuleto. Só falar em nome de Jesus. Não é só falar em nome de Jesus. Significa que eu estou no lugar dele. É uma procuração. Então, se eu vou orar e vou apresentar algo a Deus, eu vou apresentar algo que o Filho dele apresentaria. Eu vou pedir a Deus aquilo que Jesus pediria. Eu vou entrar na presença de Deus da forma como Jesus entra. Não é do jeito que as pessoas imaginam. O evangélico, ele imagina que é uma palavra mágica, em nome de Jesus, e pronto. Quando eu era criança, existia um desenho de um personagem que era um gênio da lâmpada. E esse gênio da lâmpada, no desenho, a pessoa esfregava a lâmpada, você já deve ter visto isso, né, de uma lenda. Aí saía um gênio careca com uma trancinha, e o nome dele era Shazam. Tudo que o dono da lâmpada, quando Shazam saía, fazia o pedido, o Shazam falava, Shazam, e a coisa aparecia. Alguns evangélicos acham que é desse jeito. Em nome de Jesus, pum, apareceu. Não é assim, irmãos. Não é desse jeito. Eu sei que parece estranho para nós, mas o que Jesus estava falando para aqueles homens é exatamente o que eu estou explicando para vocês. Quando eu entrar e quando você entrar na presença de Deus, você tem que entrar como se você fosse o Filho de Deus, pedindo algo ao Pai que cabe a Jesus fazer. Ou seja, Jesus faria o mesmo pedido que eu. Jesus entraria na presença de Deus da forma como eu tenho entrado. Aquilo que eu tenho pedido a Deus, o próprio Cristo também pediria. Porque se não for assim, o Pai não ouve, o Pai não responde. E aí alguns cristãos não entendem por que não são respondidas suas orações. Óbvio, irmãos, se a nossa oração não estiver de acordo com aquilo que Jesus pediria, nós não vamos receber, porque o que ele disse é exatamente isso que nós acabamos de falar para vocês. Naquele dia, não terão mais que
Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pedirão em meu nome. E Ele repete: vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome, e receberão, e terão alegria completa. Hoje você e eu temos essa liberdade. Hoje é uma oportunidade que você tem, mais uma oportunidade que você tem de poder entrar na presença de Deus e em nome de Jesus. Entendendo que o Senhor Jesus, Ele nos está permitindo, assim como Ele permitia aos seus discípulos, entrarem na presença de Deus e ter essa alegria. Como é bom quando o Senhor responde às nossas súplicas. Como é bom quando Deus responde à nossa oração e você é atendido e nós ficamos felizes com o nosso Deus. Como é maravilhoso quando Deus responde prontamente. Irmãos, é algo extraordinário. É algo tão maravilhoso quando o Senhor responde. E Deus continua fazendo obras e continua fazendo maravilhas em nosso meio. Há pouco tempo eu li o livro de George Miller. Já até comentei aqui na igreja. George Miller foi um homem que viveu no século XVIII. Ele era alemão, mas ele foi para a Inglaterra, ainda jovem, e lá na Inglaterra ele se converteu. E quando ele passou a ser um cristão genuíno, ele deixou de roubar, deixou de mentir, deixou de enganar. E aquele homem passou a servir ao Senhor, e com o tempo ele começou e abriu um orfanato. E ele, à medida que o Senhor ia abençoando, eles iam cada vez colocando mais jovens naquele orfanato. E George Miller não tinha dinheiro. Ele não era um homem rico. Ele dependia de Deus para tudo. Dependia de Deus para pagar o aluguel, dependia de Deus para ter alimento para aquelas crianças, para ter roupa para as crianças. Eu li esse livro e George Miller, tudo o que ele precisava, ele pedia e o Senhor respondia. E durante muitos anos, enquanto aquele homem esteve vivo, nunca faltou alimento para os órfãos, nunca faltou comida, nunca faltou vestes, e o Senhor abençoou aquele homem de tal forma que o orfanato cresceu e passou de 500, eles estavam com 400 crianças, passou para 700 crianças, 900 crianças. Dá para imaginar, irmãos, para quem tem filhos, cuidar de 2, de 3 é complicado. Agora você imagine cuidar de 500 crianças, alimentar 500 crianças, dar educação para essas crianças e depender 100% de Deus. Tudo que George Miller pedia, ele pedia em favor daquelas crianças. Todo o dinheiro que entrava era revertido para o trabalho. Também ele fez, além disso, ele também entregava cópias da Bíblia. Ele tinha uma gráfica. Eles ainda sustentavam missionários no campo. Além do orfanato, ainda tinha mais 2 ou 3 congregações, e uma delas ele era pastor. Ele fazia tudo isto, e o Senhor continuou abençoando a vida desse homem. Então faça a prova desse Deus. Se você ainda não tem essa intimidade com Ele, Jesus está te dando a chave. A chave para a intimidade com Deus é você se revestir da pessoa de Cristo Jesus. A chave para você entrar na presença de Deus e as coisas mudarem na tua vida é você entender que a partir do momento em que você está revestido desse Cristo, que a tua mente não é mais a mente que você tinha antes, que as vontades que você tem não é mais as vontades que você tinha antes. E quando você entra na presença do Deus Todo-Poderoso, você entra com um coração transformado, com uma mente transformada, e Deus vai ouvir as tuas preces, porque você vai falar em nome do Filho dele. E assim George Miller fez, e foi ouvido por Deus. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer na tua e na minha vida, e como cristãos temos que aprender a orar da forma certa, aprender a orar do modo certo, a entender que não são palavras mágicas, que não é palavra mística, mas trata-se da pessoa de Cristo Jesus nas nossas vidas.
E aqueles homens pelos quais Jesus falou, até então não tinham aprendido a orar, mas a partir daquele momento aprenderam a orar. E coisas magníficas aconteceram na vida de cada um daqueles apóstolos, na vida de cada um daqueles homens. E tudo isso para a glória do louvor do nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a palavra, essa é a meditação que nós temos para essa noite. Que nós possamos crer nessa palavra poderosa que o Senhor Jesus impetrou sobre a vida daqueles homens, fazendo com que a tristeza que eles estavam vivenciando naquele momento fosse transformada. Que o Senhor também possa trazer na tua vida e na minha vida alegria e refrigério da graça e do poder de Deus. Que você viva intensamente os propósitos do Senhor na tua vida. Que os teus pensamentos não sejam mais os pensamentos de outrora, mas que as tuas atitudes, assim como as minhas, elas sejam condizentes com o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém?